Vai Pronto. gravar, grava aí. Estou colocando para gravar. Perfeito, está gravando. Bem-vinda, Thalita. Mais uma vez, mais um tema a ser desenvolvido aqui na equipe ON. Pessoal da iTop, obrigado pela presença. Viu? Queria agradecer vocês. Boa tarde a todos. Obrigado, Alípio. Obrigado, Arthur. Vamos falar aí um pouquinho sobre a bichectomia, que é um assunto que ultimamente eu tenho falado bastante, né? Não só nesses cursos online, mas também aí nos cursos nossos, né? Então, eu acho que é legal trazer um pouco não só do procedimento em si, mas falar bastante do principal, que é o conhecimento anatômico para poder fazer o procedimento, né? A gente vai falar aí um pouco para vocês sobre procedimentos sobre estruturas anatômicas, o procedimento em si, e também uma das coisas mais importantes aí, que são os acidentes e complicações, né? Não adianta você entender do procedimento, de você entender da anatomia e não conseguir resolver uma situação aí relacionada a algum acidente e complicação. Eu vou dar início aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, não precisa esperar até o final, tá? Pode me interromper, pode fazer perguntas sem problemas nenhum aí, tá? Como é que eu passo aqui? Eu estou vendo sua tela, está normal, aparentemente. É, mas eu não estou conseguindo passar. Ué? Em tese seria normal, seria... Ah, agora foi. Foi. Ah, tá. Então, eu queria agradecer vocês aí pelo convite, né? É muito legal essa equipe de vocês, assim como a nossa lá do iTop, que é poder trazer, né, para todo mundo um pouco das atualidades. É claro que não essas que a gente estava conversando até agora aí, na verdade é para fugir dessas que estávamos conversando até agora há pouco, mas para trazer realmente aí a realidade da odontologia, né, as novidades, e sempre fazer com que os alunos, com que os nossos colegas aí estejam se atualizando em relação à área odontológica mesmo, né? Eu coloquei um pouquinho sobre mim, eu não sei se todos me conhecem que estão na sala. Então, meu nome é Thalita Zanluc, né? Eu sou cirurgiã dentista. Minha especialidade é cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Eu sou mestre em biomateriais em odontologia. Estou retornando agora, né? Sou doutoranda em biotecnologia e inovação em saúde. Sou professora do curso de harmonização, né, de especialização agora, né, nós recebemos um convite aí, eu e o professor Walter, para fazer parte do corpo docente, né, do Instituto Europeu da Face. Então, foi uma nova conquista para nós aqui. Sou professora do curso de odontologia da Anhanguera Osasco, né, Campus Osasco e Campus Marte, e coordeno juntamente com o professor Walter os grupos, né, o Centro Curador da Face e o iTop, que são grupos de estudos também. Centro Curador da Face mais voltado à área realmente cirúrgica, e o iTop voltado não só à área cirúrgica, mas também à área de harmonização facial. Então, são os nossos cursos VIPs, né, que nós chamamos aí. E aí vamos dar início, né, a famosa bichectomia, que muita gente aí tem corrido atrás disso, né, muito por conta da estética que vem crescendo cada vez mais. Mas antes de a gente pensar na parte estética, a gente precisa pensar na anatomia, precisa pensar numa análise de face, né, para que a gente consiga indicar isso de uma forma correta, né? Quando eu falo de bichectomia, a primeira coisa que eu falo é assim: um paciente que chega em seu consultório, você deve perguntar para ele o que na face dele incomoda para que ele venha procurar vocês para poder fazer um procedimento de bichectomia. E muitas vezes a resposta do paciente para nós é que o paciente quer remover essa parte aqui, ó, que é essa porção do nosso osso malar ou nosso osso zigomático, né? Então, na verdade, a bichectomia, quando ela é realizada, ela não vai remover essa porção. Muito pelo contrário, ela vai evidenciar a região de malar. Porque a bola de Bichat, ela se encontra entre o terço médio e o terço inferior da face. Então, quando eu removo esse corpo adiposo, eu vou deixar muito mais evidente essa porção malar aqui do indivíduo. Então, muito cuidado, né? Quando o paciente chega para você falando que quer fazer um procedimento de bichectomia,
porque se você não conseguir indicar de forma correta, o paciente vai sair desanimado, né? Porque não é a real necessidade desse paciente. Falando um pouco do histórico, né? A bichectomia, por incrível que pareça, hoje em dia ela é muito conhecida por conta da estética, mas ela foi realizada nos primeiros momentos aí, voltada à parte funcional, tá? Então ela começou como uma função, né? Por conta, na verdade, de pacientes que mordiam a bochecha, né? E aí depois começou a acontecer o quê? Quando ela realmente tomou um rumo maior aí, se tornou pública, aí sim começaram, né, as avaliações e as indicações estéticas. E isso começou nos Estados Unidos, né? Há mais de 10 anos já existe esse procedimento, porém não era realizada por cirurgião dentista, né? Era realizada por cirurgião plástico. E as grandes atrizes de Hollywood já tinham sim bichectomia por conta daquela história que a gente sempre ouve dizer, né? Que a tela da TV, que o vídeo ele engorda o paciente, né? Faz com que a gente fique 3, 4 quilos acima. E aí, por conta não só de mostrar mais o sorriso, o corredor bucal, e também por conta da estética da face dessas atrizes, foram iniciados aí esses procedimentos de bichectomia. Depois, né, que veio para a área odontológica, depois que isso chegou aqui no Brasil, nós começamos a usar muito mais de início por conta da função, tá? Então, pacientes que mordiam bochecha procuravam a gente para poder ver como era possível resolver isso. Pacientes que passavam por procedimentos ortodônticos, né? Então, tinham pacientes que tinham os dentes muito vestibularizados e muito lingualizados e palatinizados, e quando voltava esses dentes em posição normal, o paciente voltava, né, a morder a bochecha. Então, a parte funcional realmente ficou voltada à área odontológica. Hoje em dia, né, a gente classifica a bichectomia como um dos procedimentos de harmonização facial, e dentre os procedimentos, a bichectomia sempre é o primeiro procedimento a ser realizado quando for bem indicado. E depois a gente entra com toda a outra parte da harmonização facial. Então, hoje eu posso dizer assim, que aquela briga que existia entre cirurgiões plásticos e dentistas por conta da bichectomia não existe mais, né? Anestesias locais intrabucais só devem ser realizadas por dentistas. Então, estamos totalmente cobertos em relação a este procedimento ser voltado à área odontológica, tá? E dentro do que a gente tem, eu falo que a bichectomia ela fica em cima do muro. Ela é tanto da área cirúrgica quanto da área estética, né? Quando eu classifico a bichectomia como área cirúrgica, é uma das técnicas menos invasivas que eu tenho dentro da cirurgia. Quando eu volto a bichectomia para a área da harmonização, né, para a área estética, eu classifico ela como um dos procedimentos mais invasivos que eu posso realizar, tá? Então, ela trabalha mesmo aí meio que em cima do muro. Anatomia, né? O que a gente precisa entender aqui, né? Eu falo que, assim, independente de ser uma bichectomia, independente de ser o uso de uma toxina botulínica, independente de ser o uso de um preenchedor, né, ou até mesmo algum procedimento cirúrgico de exodontia, eu preciso entender da anatomia. Se você desmembrar a anatomia, se você mastigar e engolir essa anatomia, você consegue, né, casar isso com a técnica, e a gente tem um profissional que consegue fazer o procedimento pensando que lá na frente, se por um acaso acontecer algum acidente ou complicação, ele consegue resolver. Tudo que a gente faz, né, voltada à área cirúrgica, e não só a área cirúrgica, gente, dentro da odontologia, se vocês não souberem anatomia, nós não temos 100% de segurança de fazer nenhum procedimento, tá? A gente sempre brinca com os nossos alunos, né? O aluno fala assim, essas matérias básicas são um saco, né? Na nossa época lá a gente tinha microbiologia, fisiologia, a própria anatomia, estomatologia. Então, todas essas matérias que são classificadas como básicas, eu já não considero isso, eu não concordo com essas disciplinas serem básicas. Porque, na verdade,
o aluno acaba, na verdade, desmerecendo um pouco o que é o mais importante dentro da odontologia, tá? E aqui, voltando à bichectomia, eu preciso sim entender de anatomia, né? A gente vê muitos vídeos na internet, né? Coloca lá no Google bichectomia, vocês vão ver que tem vídeos de no máximo 1 minuto. Vai lá, anestesia, daí usa uma lâmina 12, incisa a bochecha e já aparece aquela bola de bichar maravilhosa. E a variação anatômica, gente? Se no meio de uma bola de bichar vocês encontrarem uma artéria facial por uma variação anatômica, isso já aconteceu com a gente. Então não pense que isso não pode acontecer, tá? O que eu preciso entender da anatomia aqui para fazer um procedimento de bichectomia? Primeiro que eu preciso entender toda, né, a anatomia da região de cabeça e pescoço. Mas o que mais em específico? O que está muito próximo de onde eu vou fazer esse procedimento? O nosso ducto parotídeo, a nossa artéria, a nossa veia e o nosso nervo facial. E aí é o que é o mais importante, né? Não adianta você querer entrar num procedimento cirúrgico sem ter conhecimento anatômico, tá? Nós já pegamos paciente que tinha uma alteração, uma variação anatômica e graças a Deus, por conta de fazer o procedimento cirúrgico propriamente dito, que é o quê? Incisar tecido, divulsionar tecidos para chegar, né, até onde a gente quer, a gente não teve nenhum problema. Mas já aconteceu de nós encontrarmos uma artéria facial dentro da bola de bichar, tá? Então, muito cuidado com isso. Quando a gente fala de ducto parotídeo, né? Então, nessa primeira imagem, nesse cadáver dissecado aqui, ó, a gente tem o número 1, que é a nossa glândula parótida, né? A maior glândula das glândulas maiores que nós temos, né? De saliva. E aqui eu tenho, ó, o trajeto do ducto parotídeo, que vai emergir na região intraoral entre, né, primeiros e segundos molares aqui, ó. Isso daqui é um parâmetro para que a gente fuja desse ducto. E isso é um parâmetro também para que a gente escolha o nosso lugar de incisão para realizar o procedimento de bichectomia. Então, a primeira coisa, né, quando a gente dá o curso, quando a gente vai ensinar, antes de qualquer coisa, né, do procedimento cirúrgico, abre a boca do paciente, afasta a mucosa e identifica a localização do ducto parotídeo, tá? Aqui eu tenho uma topografia, né? Eu gosto muito dessa imagem porque ela mostra pra gente exatamente, né, aonde se localiza, né, o nosso coxinha adiposo, que é a bola de bichar. Lembrando que nós temos outros coxins adiposos pela face como um todo, e isso a longo prazo, né, nós temos a perda desses coxins de forma fisiológica, né? Conforme nós ficamos mais velhos, nós vamos perdendo todos esses coxins de gordura e também tendo reabsorções ósseas, né? Isso acontece naturalmente. Aqui da porção mais interna, né, da porção intraoral para a porção extraoral, o que eu tenho de estrutura anatômica? Eu tenho o meu músculo bucinador. Então aqui, ó, a gente identifica o ducto parotídeo. Após o nosso músculo bucinador, eu tenho a bola de bichar e externamente o que eu tenho? O meu músculo masseter. Aqui, ó, numa outra visão, né? Músculo bucinador, ducto parotídeo, a bola de bichar e o músculo masseter. E o que eu percebo aqui, ó? Eu tenho ramos do meu nervo facial que chegam, né? Ultrapassam o meu masseter, ultrapassam a região da bola de bichar e chegam até meu músculo bucinador. Mesmo que sejam ramos menores, eu tenho uma inervação relacionada a essa região, tá? E claro, gente, isso é válido também para nossa vascularização. Todo o tecido que eu tenho, né, ele precisa ser vascularizado, ele precisa ser oxigenado. Então, se eu tiver qualquer variação e encontrar no meio do caminho aqui qualquer uma dessas estruturas de calibre maior, né, então seja a artéria facial propriamente dita, o que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente brinca que é uma desgraça. Se alguém aqui já viu o rompimento de uma artéria facial, sabe do que eu estou falando. Isso já aconteceu, né? Não num procedimento de remoção de bola de bichar, mas conosco no hospital já chegou o paciente,
né? Onde foi um paciente politraumatizado e no meio de toda aquela maçaroca de tecido, a gente identificou uma artéria facial. E a história que vocês ouvem, né? Que quando você rompe uma artéria facial, esse sangue vai no teto, é verdade. Isso não é fato, tá? E se você não tomar uma iniciativa e não souber resolver isso, o paciente vem a óbito, tá? Só lembrando, da onde vem a artéria facial? É um ramo da artéria carótida, que é um ramo da artéria aorta, que é um dos grandes vasos da base do coração. Então, gente, o fluxo sanguíneo disso é muito importante, tá? Então, eu sempre brinco, né? Algumas vezes que a gente dá esse curso de bichectomia, algumas alunas, ao final da aula teórica, elas serão as nossas pacientes. E algumas delas acabam desistindo por conta disso, né? A gente começa a mostrar toda essa anatomia, né? Que é de real e de extrema importância para a gente, e aí acaba a paciente ficando com um pouco de medo. Mas não precisa ter medo. Se você conseguir desmembrar tudo isso, é muito tranquilo de você trabalhar, porque você sabe como resolver o problema, tá? Então, só lembrando do que a gente estava falando aqui, ó. Eu tenho a artéria carótida, partindo dela, né, eu tenho o ramo aqui da artéria facial, que ela vai subir num trajeto ascendente, né, aqui, como a gente fala, num trajeto piramidal. Só que isso aqui vai passar em camadas mais profundas, né? Só que com a variação anatômica, eu posso ter essa estrutura mais posteriorizada e também mais próxima da região onde eu vou fazer o trabalho, onde eu vou fazer o procedimento. Fora outros ramos que eu tenho aqui, muito próximos da região onde a gente trabalha. Aqui mostrando exatamente a região, né, onde eu faço o procedimento cirúrgico, ó. Então, eu tenho diversos vasos aqui, né? Eu tenho também, ó, a artéria maxilar, eu tenho a artéria facial, né? E aqui mostrando o calibre de uma artéria carótida, gente. Então, a gente sabe que o fluxo disso é muito intenso. Sem falar da inervação, né? Se eu romper um nervo facial aqui, o que acontece? Uma desgraça, né? O paciente vai para fazer um procedimento estético ou funcional e sai com um problema a mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Olha aqui, ó. Os 5 ramos do nervo facial, né? Sendo que, quando eu falo do nervo facial, grande parte desses ramos estão exatamente aqui, ó. No terço médio e terço inferior da face. Ah, mas não é exatamente aí, né? É mais profundo. Esses nervos, eles passam nas porções mais profundas da musculatura, porque eles ficam próximos, claro, da placa motora. Mas não podemos esquecer as variações anatômicas, tá? Eu tô falando muito disso porque, assim, se não me engano, é a 18ª ou a 19ª turma de curso de bichectomia. E pelo menos em metade desses cursos eu tive o encontro de variações anatômicas, tá? Então, se a gente pensar que isso não acontece, gente, acontece com quem faz, né? A gente sempre fala isso. Ah, eu nunca vi. Nunca viu porque provavelmente não fez em uma quantidade, né, que a gente consiga identificar essas alterações. Então, só acontece realmente com quem faz, tá? Vamos falar um pouquinho das indicações e contraindicações aqui. O que é característico? Vocês vão ver mais para frente que eu vou mostrar uma tabelinha que existe de avaliação da face. Bola de Bichat, quando a gente vai remover, não é simplesmente você olhar para o rostinho do paciente e falar assim, ah, esse daqui é mais bochechudinho, você tem indicação. Não. A gente tem que avaliar se eu tenho uma hipertrofia massetérica, a gente tem que avaliar a qualidade da pele desse paciente, se esse paciente tem uma pele flácida, porque a grande pergunta é aquela, né? Ah, se eu fizer a remoção da bola de Bichat, o meu rosto vai cair? Depende. Se você não tiver uma boa qualidade muscular, uma boa qualidade de pele, isso pode acontecer, tá? Lembrando que a longo prazo isso vai acontecer de qualquer jeito, né? A lei da gravidade ela é cruel com todos nós, né? A partir do momento que vai passando o tempo, né? A gente vai perdendo isso, esses Thalita? postinhos de Brincadeira. gordura. Cruel. Tá, O universo está lá assim, ó. É difícil, né?
E olha que a gente brinca, o universo é assim, quando a gente é novinha, eu tinha umas bochechas gigantes, eu odiava aquilo, mas se a gente pensar que aquilo é tão saudável, né? Tão jovial, e a gente começa a perder e fica com aquele aspecto cadavélico, né? Eu Então, assim, pensando gente, em quem tem, fazer não minha bicheca. reclame. Eu pensando em Oi? fazer a minha bichectomia. Então, esses coxins de gordura, gente, a longo prazo a gente vai perder, né? De forma fisiológica mesmo. Mas se eu utilizar o procedimento em um paciente que já tem uma flacidez de pele, então a gente vai fazer com que esse processo de caimento, né, da região do rosto, ela seja de forma acelerada, tá? Eu tenho aqui algumas indicações, né, da bola de Bichat. O que seria indicação e contraindicação aqui? Eu acho que essa primeira indicação vale para qualquer coisa que a gente faça na área da saúde, né? Pacientes rígidos, independente de qualquer procedimento, né? Eu não vou fazer nenhum tipo de procedimento se o meu paciente não estiver rígido. Pacientes com alterações sistêmicas, por mais que seja um procedimento relativamente pouco invasivo, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque o paciente vai passar por um procedimento anestésico, ele vai passar por um procedimento cirúrgico. Então, quando eu falo de pacientes rígidos, isso vale para qualquer área da odontologia. Pacientes maiores de 18 anos. Por quê? Porque a face continua em crescimento ainda, né? Então, eu não vou remover coxinha adiposo de pacientes que ainda estão em fase de desenvolvimento desses tecidos. Então, depois a paciente se arrepende, né? Então, é claro, já é menor de idade, né? E aqui a gente sempre tem que aguardar aí após os 18 anos para que seja feito. Lembrando que, na verdade, a gente tem um crescimento, claro que diminuído a partir dos 18 anos, mas até os 21 anos eu tenho crescimento da face ainda. Porém, os coxins adiposos, em torno de 18, 19 anos, nós já temos eles totalmente formados, né? E identificados na região da face. Uma outra indicação, pacientes que mordem as bochechas. Então, essa é a real indicação, né? A gente recebe muitos pacientes que vêm porque mordem muito a bochecha, quando vai dormir também, né? O paciente fala que deita do lado da bochecha, lá acorda de manhã com a bochecha toda ferida. Então, é uma real indicação. Uma outra indicação que a gente é procurado por algumas modelos fotográficas é o aumento do corredor bucal, né? Quando eu removo coxinha adiposo e o paciente sorri, eu mostro mais os dentes. Então, a gente tem um aumento desse corredor bucal. Aqui eu coloquei algumas, né, uma indicação aí, porque assim, pacientes da terceira idade e pacientes que queiram fazer bichectomia por caráter estético, a gente fala que são considerações, são contraindicações, são indicações, na verdade, relativas, né? Por quê? Eu posso fazer bichectomia no paciente de terceira idade? Eu posso, contanto que eu faça todas aquelas análises que eu falei e vou mostrar para vocês. Avaliação da musculatura da face, avaliação da pele, do tecido cutâneo desse paciente para ver o grau de flacidez e uma coisa importante em pacientes da terceira idade, associar a bichectomia com outros procedimentos de harmonização facial, tá? Isso daqui, gente, não é deixar a paciente com aquela mesma cara que, se vocês olharem no Instagram, todas as meninas da mesma idade têm aquela mesma carinha, né? Todo mundo com lábio gigante, com a sobrancelha arqueada. Aquilo lá é um modelo que foi estipulado que todo mundo tem a mesma cara, né? O que é o certo? O que é uma harmonização? É voltar o equilíbrio da face. Eu estou harmonizando, eu estou trazendo de volta o que foi perdido e não colocando nada em excesso. Por isso que um paciente da terceira idade, não adianta eu tirar lá o coxinha adiposo e encher a mulher de preenchedor para ela ficar igual uma boneca inflável. Isso não existe, tá? Isso não é harmonização facial. A gente vai trazer para aquela pessoa da terceira idade as características da face dela para a idade dela, tá? E quando a gente fala da estética, a indicação estética, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente recebe muitas pacientes que vêm com a foto da Angelina Jolie. E aí o que a gente fala? Meu amor, morre e nasce de novo, porque isso daí você não vai conseguir, né?
Então, essa característica estética, né, de ter uma expectativa fora do real é muito complicado, tá? Então, aqui é a hora que você tem que sentar, ninguém chega no consultório no primeiro dia, já senta e já faz um procedimento desse. Você tem que conversar com o seu paciente, você tem que avaliar o seu paciente, você tem que mostrar para ele o que é o procedimento e depois o paciente vai retornar para fazer esse procedimento, tá? O que é contraindicação aqui? Doenças de base, né? Pacientes maiores de 18 anos, pacientes fumantes. Aqui também é uma contraindicação que a gente fala que é uma contraindicação relativa. Por quê? O paciente precisa ficar pelo menos 14 dias sem fumar. Ah, doutor, eu não consigo. Então, se você não consegue, você vai assinar um termo, né? Porque o que acontece com o paciente fumante? Imagina que eu fiz uma incisão de cada lado, né? Uma incisão em cada bochecha. Eu vou remover esse coxinha adiposo e aonde eu removo, imediatamente vai ficar um espaço morto. Paciente que fuma sabe como que traga um cigarro. O que acontece com a fumaça? Vai totalmente para dentro dessa cavidade que é esse espaço morto. E aí o risco que eu tenho de infecção e até mesmo de necrose de tecido é muito grande. Então aqui a contraindicação relativa é exatamente essa. O paciente vai assinar um termo de consentimento livre e esclarecido de tudo que pode acontecer e ele tem que estar ciente que ele não pode fumar por 14 dias, tá? Então por isso que a gente fala que é uma contraindicação relativa. Se aquele paciente falar, ó, eu não consigo ficar sem fumar, eu fumo 2 cartelas de cigarro por dia, então não é uma indicação para se fazer, tá? Pacientes não aptos anatomicamente. Tem pacientes que já têm o formato do rosto de forma invertida, né? O triângulo invertido, aonde o ápice do triângulo é na região do mento. Então, se eu remover um coxinha adiposo que se encontra entre o terço médio e inferior da face, eu vou fazer com que esse paciente fique com o rosto mais cadavélico ainda, com o terço inferior mais afinado. Uma outra contraindicação, pacientes que têm exoftalmia, né, que tem o olho saltado da cavidade ocular. Quando eu removo a bola de Bichat, o que acontece? Eu faço com que a exposição fique um pouco maior, né? Eu faço com que a exposição da esclera ocular fique mais exposto. Então, eu faço com que esse paciente fique com uma alteração com o rosto cadavélico também, tá? Então, e pacientes fora da realidade, né? Aquele que traz a foto, que você conversa, mostra tudo e mesmo assim ele fala que ele gostaria de ficar igual a Angelina Jolie. Então, a gente não faz esse procedimento. Pacientes assim, gente, vocês podem ter certeza, o paciente vai gastar o valor de um carro com vocês e eles não vão estar satisfeitos. Por quê? Porque ele não está satisfeito com ele mesmo. Então, enquanto você não estiver bem consigo mesmo, não adianta você fazer 300 mil procedimentos, principalmente dessa área estética, que você não vai estar bem e não vai estar satisfeito. No nosso protocolo de atendimento, né, eu falei para vocês, ninguém chega e faz a bichectomia num primeiro momento. Eu vou marcar esse paciente, eu vou fazer uma anamnese com esse paciente detalhada, eu vou fazer uma avaliação inicial, onde eu faço a avaliação da face do paciente, onde eu faço a avaliação do tecido, né, cutâneo desse paciente, palpando mesmo, conversando com esse paciente quais são os cuidados diários dele, né, em relação à pele. Eu vou palpar a região massetérica para ver se esse paciente tem uma hipertrofia massetérica ou realmente é um tecido adiposo em volume maior. Então, eu preciso avaliar todas essas indicações para que eu consiga, né, falar para o meu paciente se ele está apto ou não para fazer o procedimento. Avaliar a esclera que eu falei para vocês, né, o olho do paciente, se esse olho do paciente tem essa exoftalmia, se esse paciente já tem essa porção das olheiras mais evidenciados, porque tudo isso vai fazer com que fique mais evidente no paciente, tá? Depois disso, o paciente deve ler e assinar o termo de consentimento livre esclarecido. Isso não deve ser dado para o paciente no dia do procedimento. Isso deve ser dado na primeira consulta, depois da anamnese, depois da avaliação e depois de uma conversa que você teve com o seu paciente.
Dentro desse termo, existem milhões de coisas que vocês podem imaginar. Desde um rompimento de uma artéria, de uma veia, de um nervo facial, o paciente ficar mesmo com o rosto cadavélico, ter problema de necrose de tecido, ter rompimento de ducto parotídeo. Então, assim, são coisas que podem acontecer. Porém, qual que é a segurança que você tem que passar para o seu paciente? Se acontecer, a gente tem como resolver. É conseguir resolver o problema, tá? Isso é o mais importante. Sempre avaliar, né, pacientes que possuem flacidez e associar a outros procedimentos estéticos. Eu falo que são procedimentos estéticos funcionais, porque você voltar a face do paciente o que era antes, não é só estético, também é funcional, tá? Então, quando a gente faz essa avaliação e o paciente tem realmente uma flacidez importante, eu não vou fazer. Mas se ele tem uma flacidez de grau médio, eu posso planejar e associar a remoção dessa bola de Bichat com esses outros procedimentos estéticos. Vamos olhar essa moça aqui, ó. Se vocês olharem a face dela, vocês percebem que esse lado dela aqui, ó, é bem mais caído, bem mais flácido do que esse outro lado. O que aconteceu aqui? Há muitos anos atrás, essa paciente teve uma paralisia facial e ela não conseguiu resolver isso de forma completa. Então, ela teve uma flacidez por conta da perda de função muscular desse lado. Isso daqui é uma foto, gente, imediata do antes e do depois da bichectomia. E aí, o que a gente percebe, né? A gente percebe que o terço inferior aqui diminuiu um pouquinho de tamanho. Esse lado ainda, né, por mais que esteja menor do que a primeira foto, a gente percebe que ainda tem, né, um pouquinho de flacidez, e a gente percebe que um lado dela não é igual ao outro, por conta desse episódio, né, passado. Aqui, gente, não foi só bichectomia. Depois nós associamos aqui a procedimentos de fios de PDO, para que a gente levantasse essa face da paciente. Mas não é deixar a mulher totalmente esticada, gente, é trazer essa conformidade de harmonia desse terço inferior da face dela, tá? E se vocês olharem nessa foto aqui, ó, o antes e o depois, olha esse contorno da face dela aqui, como melhorou. Né? Aqui a gente vê que é bem mais evidente, né? E a gente vê que de imediato eu já tenho uma resposta. Por mais que o paciente esteja com edema, porque é normal, a gente está mexendo em tecido mole, a gente está removendo uma estrutura, a gente anestesia esse paciente, né? Por mais que ele saia com edema importante, eu já consigo de imediato, mesmo que de forma sutil, eu já consigo, né, identificar a diferença dessa curvatura aqui. Vocês estão conversando ou vocês estão estudando? E parece, gente, que aqui, ó, até mais evidenciou o nariz dela, ó. Parece que o nariz dela estava escondido na face, ó. Então aqui a gente já deu uma diferença, né, dessa evidência aqui da região nasal também. Isso foi imediato. Aqui a gente tem uma tabelinha básica, né? A tabela básica aqui para que a gente avalie os tipos de rosto que são indicados à bichectomia. Não esquecendo que não é só olhar isso, né? Lembra que eu falei que você precisa analisar também a estrutura muscular e a estrutura de pele. Mas se eu olhar esses 4 rostos aqui, esses 4 formatos de rosto, o que seria o mais indicado aqui seria o rosto classificado como redondo, o rosto classificado como quadrado, né? Em primeiro lugar o redondo, em segundo lugar o quadrado e em terceiro lugar o rosto oval. O que não é indicado? Um rosto totalmente triangular. Aqui eu preciso ter algumas ressalvas, né? Quando eu falo de um rosto quadrado, eu tenho que tomar cuidado porque muitas vezes um rosto de aspecto quadrado são pacientes que possuem hipertrofia massetérica. Então, aqui a avaliação ela deve ser minuciosa. Ah, eu coloquei lá, né, na minha anamnese de bichectomia, quantas vezes por semana e qual atividade física o meu paciente faz. Isso é importante, gente. Pacientes que fazem atividade física durante 5, 6 vezes por semana e fazem levantamento de peso, normalmente eles vão ter hipertrofia massetérica. Isso é uma coisa que a gente não coloca em anamneses normais. Mas aqui é importante, porque eu estou fazendo uma análise da face, tá? Outra coisa,
que existe na outra anamnese, né, nas anamneses normais, mas também é importante ter na da bichectomia. Os pacientes fumantes que eu falei para vocês. Não só porque eu não quero que ele fume depois no pós-operatório, mas também por conta da qualidade da pele, né? A gente sabe que o paciente que fuma, ele tem códigos de barra não só ao redor da boca, mas também na face, porque o envelhecimento ele é precoce por conta do cigarro, né? Então, todas essas avaliações são extremamente importantes. O rosto oval, a gente também deixa alguma ressalva aqui, né? Porque dependendo do formato desse oval, o paciente está muito mais para triangular do que para oval. Então, eu posso também fazer com que esse paciente fique com um aspecto mais cadavélico ainda. Então, essa escalinha aqui é bem interessante para a gente poder avaliar o meu paciente. E façam protocolos fotográficos, gente. Isso é muito importante. Façam protocolos fotográficos e não esqueçam de fazer na mesma sequência, no mesmo formato que vocês fizeram antes, vocês façam no depois, tá? Para que vocês tenham a real resposta do procedimento que vocês estão fazendo no paciente. Só que eu já falei, né? O termo de consentimento livre e esclarecido, ele deve ser lido junto com o paciente. Você tem que tirar todas as dúvidas dele. Então, você coloca lá, paciente com paralisia facial, né? Que pode acontecer. Você tem que explicar para o seu paciente. O paciente é leigo, o paciente não sabe o que é isso. E às vezes ele assina sem saber. Então, leiam o termo com o paciente e expliquem, tá? Ele deve ser assinado e datado antes de iniciar qualquer procedimento, como eu falei para vocês. O ideal na primeira consulta, que é a consulta de avaliação. Aqui o nosso protocolo pré-operatório, né? Cefalexina de 500 miligramas. A gente faz aqui um protocolo, uma profilaxia antibiótica, assim como se fosse qualquer outro procedimento cirúrgico. Porém, a gente dá preferência à cefalexina por conta da sua afinidade com tecidos moles. Então, eu não vou intervir em nenhuma estrutura dura, em nenhuma estrutura óssea da minha face. Então, a gente dá prioridade, né? A gente elegeu a cefalexina. Então, são 2 comprimidos, na verdade, de cefalexina, 1 hora antes do procedimento, juntamente com a dexametasona, né? 2 comprimidos também 1 hora antes. E aí eu vou mostrar o procedimento para vocês, né? O procedimento ele deve ser feito da seguinte forma, gente. É uma coisa muito importante. Tem um passo a passo que deve ser seguido para que a gente não tenha problemas posteriores, né? Hoje em dia, vou falar para vocês o que eu fazia e depois, com o aprimoramento da técnica, a gente mudou algumas coisas. Antigamente, o que eu fazia de procedimento anestésico aqui? Eu fazia uma anestesia alveolar superior posterior, uma anestesia alveolar superior média, uma anestesia bucal e depois eu anestesiava exatamente na região onde eu vou fazer o procedimento de incisão. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente anestesia a região infraorbital, bilateral. Eu gosto muito de fazer anestesia por extraoral, porque a gente diminui o edema por conta do anestésico na região intraoral. Então, eu vou anestesiar por extraoral região infraorbital, né, bilateral, e faço um complemento do nervo bucal, somente isso. Como que eu sei aonde eu devo fazer aí a minha incisão? Então, a gente vai abrir a boca do paciente, identificar o ducto parotídeo e eu vou ligeiramente abaixo e um pouco posterior ao ducto, à saída do ducto da parótida, tá? A incisão, gente, é exatamente isso que vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho certeza que todo mundo já viu na internet que tem gente que abre metade da bochecha para remover uma bola de bichar. Não precisa disso. Se você souber anatomia, você não precisa abrir mais do que a necessidade de dar um pontinho de cada lado no paciente. Por quê? Porque eu vou incisar tecido intraoral, eu vou divulsionar, né, o meu músculo bucinador até chegar na região do meu corpo adiposo de Bichat. Identificou a bola de Bichat de um lado, eu não vou remover, eu vou para o outro lado e vou fazer a mesma coisa. Identifico o ducto parotídeo, vou ligeiramente para inferior e posterior, inciso, divulsiono e encontro a bola de Bichat do outro lado. Por que isso?
porque já aconteceu, né, de pacientes que possuem a musculatura mais densa, né, por conta até do processo mastigatório, de eu ter uma dificuldade para encontrar essa bola de bichar. E às vezes você encontrava de um lado, removia essa bola de bichar e depois não encontrava do outro. E aí você manda o paciente para casa com uma bola removida e a outra não. Aqui, gente, a gente conta tudo o que acontece. Não adianta ficar mostrando só o que é bonitinho para vocês. É contar o que realmente acontece, tá? Então, por isso que a gente desenvolveu alguns... Oi? Posso falar? Não, Pode? só para... Então, isso é importante para todo mundo, né? Então, tem que sempre remover as duas, ou então não remover as duas. É uma conduta cirúrgica que você tem que ter naquele momento por conta às vezes, alteração anatômica até, não é isso? Isso, exatamente. E Arthur, sabe o que pode acontecer? Às vezes por um protocolo também, isso aconteceu com a gente no último curso. Uma paciente que ela tinha uma alteração mesmo anatômica. E aí a gente removeu de um lado só para que o lado que ela tinha mais ficasse igual ao outro. Você pode remover uma só, mas contanto que seja uma indicação para deixar os dois lados da face de forma uniforme, tá? Mas de acontecer isso você já planejou antes, né? Isso planejado, que é importante falar. Agora, Planejado encontrar antes. um lado, né? Tá indicado para remover os dois lados. Encontrar um lado, remove, depois que encontra do outro e manda o paciente embora. Primeiro que você perdeu o paciente, né? Não precisa nem falar. Então, é muito importante esse macetezinho que eu tô passando para vocês. Identificou de um lado, identificou do outro, aí sim, você retorna e faz o procedimento tranquilamente. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, é desse jeito. Encontrou aqui, ó, ótimo. Ela já está aqui exposta, daí vai para o outro lado, tá? Uma outra coisa que não pode ser feita, que antigamente todo mundo fazia. Identificou a bola de bichar? Eu vou apreender ela com uma pinça Kelly. E aí, o que o pessoal fazia antigamente? Rodava essa bola de bichar para ela ir se soltando. Lembra da variação anatômica? Se eu tiver qualquer coisa aderida à bola de bichar e eu ficar rodando essa bola de bichar para tirar ela daqui, o que vai acontecer? Eu vou trazer junto essa estrutura anatômica. Então, o que deve ser feito, gente? Procedimento cirúrgico. Eu vou apreender a bola de bichar. Apreendeu, eu vou com uma outra pinça Kelly e vou divulsionar. Eu vou soltando essa bola de bichar de toda a estrutura aonde ela se encontra. Ela fica presa em duas musculaturas, gente. A bola de bichar ela não fica solta ali naquele espaço. Ela fica aderida por uma capa adiposa ao nosso músculo bucinador e aderida por uma capa adiposa ao nosso músculo masseter. Então, eu preciso divulsionar, eu preciso ir liberando essa bola de bichar, fazendo essa divulsão. Porque o que acontece? Se eu tiver qualquer estrutura anatômica aqui e eu estiver fazendo direitinho a divulsão, eu vou encontrar. E aí eu posso fazer o quê? Divulsionar essa estrutura anatômica e seguir com o meu procedimento de bichectomia. Então, ó, é dessa forma aqui, ó. E a gente vai soltando ela com calma. Não existe aquela competição, que é outra coisa que a gente vê no Instagram. Bola de bichar ou dentes, né? Extração de dentes em 15 segundos. Gente, não existe isso. Isso não é cirurgião dentista. Isso é açougueiro ou carniceiro, tá? A mesma coisa serve para bola de bichar. Um profissional que vai privar pelo pós-operatório de um paciente, quer fazer um procedimento de forma correta, não precisa ficar pensando em tempo, tá? O importante é você pensar no procedimento. Olha o quanto vem, gente. E como que eu sei quando eu devo parar? Se vocês olharem essa imagem, ó, tanto essa quanto essa, vocês podem ver que não sangra, né? É claro que tem aqui uma quantidade pequena de sangue, porque ela está sendo divulsionada de um tecido muscular, mas a bola de bichar em si, ela não sangra. E como que eu sei quando eu devo parar? A gente vai perceber que ao final da divulsão, quando eu vou chegando muito próxima do corpo, da capa adiposa que fica aderida ao músculo masseter, eu começo a ter um sangramento espontâneo. E aí é o momento que eu venho aqui e corto a bola de bichar, tá? Então, a gente tem que ter muita atenção ao que você está fazendo, justamente para que a gente identifique esse momento que eu falei para vocês, tá? Começou um sangramento importante, a gente também vai perceber que começa ela ficar muito friável, né? Ela começa a se quebrar em muitos pedaços.
Então, a gente sabe que a bola de Bichat propriamente dita já foi removida. E o que eu estou trazendo são resíduos da capa adiposa que fica aderida ao meu músculo masseter, tá? E aqui as duas bolas de Bichat. Ai, professor, comecei a fazer e aí eu coloco numa seringa, eu comprei uma balancinha para poder pesar a quantidade de bola de Bichat. Gente, isso é marketing de consultório, tá? Isso não tem necessidade. Qual que é o cuidado só que você deve ter? A partir do momento que você remove uma estrutura adiposa do seu compartimento, ela começa a desidratar. Então, quando eu colocar a primeira que eu remover aqui na gaze, eu já olho o tamanho dela para que a outra seja proporcional ao tamanho dela. Porque daqui a pouquinho você olha de novo, ela está seca aqui e ela diminui de tamanho, tá? Então, aqui nós contamos as realidades. O que a gente faz de protocolo pós-operatório, né? Então, primeiro os cuidados gerais para esse paciente. O gelo local, aí vem um outro marketing de consultório, né? Todo mundo faz o quê? Compra aqueles gelinhos, né? Coloca o nome do consultório, super bonito. Não é que vocês não tenham o que fazer, gente. Eu só estou falando o que é indicação real para um pós-operatório bom e o que vocês podem e devem fazer para fazer o marketing do consultório de vocês. Aqueles gelinhos de boquinha que vocês veem, né, para o paciente sair, tirar foto, assim, colocando na bochecha por extra-oral, aquilo lá, gente, funcionalmente não tem utilidade nenhuma, tá? É só realmente para fazer um marketing do consultório. Por quê? Vamos pensar. O que eu tenho, né, de topografia anatômica onde eu estou mexendo? Eu tenho um músculo bucinador por intraoral, que é um músculo menos denso. Tenho a região da bola de Bichat propriamente dita. E por fora, pela porção mais externa, né, mais chegando na porção externa da face, eu tenho o meu músculo masseter, que é um músculo mais denso. Vocês concordam comigo que se eu fizer gelo por fora, eu estou fazendo gelo num músculo mais denso, que é o masseter, e não na porção interna, que foi onde eu incisei, divulsionei e fiz o procedimento. Então, o gelo, gente, é intraoral, tá? Ah, eu já vi também o pessoal que usa aquela faixa compressiva com o nome do consultório. Aquilo também não é indicado. Por quê? Eu ocasionei um trauma no meu paciente. A partir do momento que eu inciso, divulsiono, né, qualquer procedimento que eu faça no meu paciente, eu gero um trauma. Eu traumatizei, a partir do momento que eu traumatizo, o que eu vou gerar? Um processo inflamatório, que é um processo inflamatório necessário para que aconteça o processo de cicatrização. Você acabou de fazer um procedimento, você acabou de traumatizar o seu paciente, aí você vai lá e coloca uma faixa compressiva. Você vai aumentar o edema desse paciente, gente. Então é para deixar livre, não é para colocar faixa, tá? Faixa só serve para quê? Todo mundo fala, para todo mundo que eu pergunto por que usar, e hoje em dia muita gente já não está usando mais. Por que eu estou usando a faixa? Ah, eu estou usando a faixa que é para moldar o rosto do paciente. Gente, se você tirou o coxinha adiposo correto, isso daí com o passar do tempo, não precisa ter, não é muito mistério, né? O espaço livre que ficou, né? O espaço morto que ficou ali, onde removeu a bola de Bichat, o que vai acontecer? O que é o processo de cicatrização que a gente fala? É a aproximação dos dois músculos, a aproximação do masseter e do bucinador. Eles não vão se colabar totalmente, porque lembra que eu tenho aquela capa adiposa tanto em um músculo quanto em outro. Ah, então é por isso que demora para a gente ver um resultado final de 3 a 4 meses? Sim, é por isso, tá? Então, não utilizem faixa compressiva. Você aumenta o edema do seu paciente, porque é onde precisa, onde foi gerado o processo inflamatório, você está fazendo o quê? Você está comprimindo mais ainda. O que eu preciso para ter uma boa cicatrização? Vascularização, né? Eu preciso ter tecido sadio, tecido chegando ao oxigênio. E se eu comprimir essa região, o que acontece? Eu dificulto esse processo, tá? Então, o gelo deve ser local, é externamente para marketing, internamente para função. Evitar alimentos quentes, daí tem gente que fala assim, eu vou ficar só na sopa. Gente, ninguém extraiu o dente. Os dentes estão todos lá na boca.
A única coisa que a gente deve fazer é evitar coisas com grãos muito pequenos. Por exemplo, ninguém vai se meter a comer uma farofa saindo de uma bichectomia, né? Porque são grãos muito pequenos e pode entrar na região onde eu fiz lá a sutura. Então, a alimentação ela é normal. A única coisa é tomar cuidado com esses alimentos de grãos pequenos e, por exemplo, uma casca de pão que se bater na região, o paciente vai sentir dor, tá? Então, a alimentação é normal. E aí, uma outra coisa que todo mundo pensa, né? Ah, eu vou tomar de canudinho. Gente, se tomar de canudinho, faz todo mundo em casa agora um movimento como se estivesse tomando de canudo. Olha onde a gente mexe na face. A sucção, ela vai mexer a face exatamente onde você fez o procedimento de bichectomia. Então, não pode usar canudo, tá? Evitar de abaixar a cabeça. A face é uma região altamente vascularizada. Eu criei um edema, eu gerei um processo inflamatório. Se eu ficar com a cabeça abaixada, toda a vascularização vem para a face. E aí a gente aumenta esse edema, tá? Então, pode ver, qualquer atividade física que a gente faça, o primeiro lugar que a gente fica vermelhinha é na face, por conta desse aumento de vascularização. Sem atividade física por 7 dias. Higiene oral, né, e no local dos pontos. Então, pode escovar os dentes normalmente. No pontinho, vai pegar um cotonete, vai molhar no enxaguatório bucal e vai limpar esse ponto. E o fumar, né, que a gente tinha conversado já anteriormente. Não fumar por pelo menos 14 dias. O PO vai ser feito em 7 dias. O protocolo fotográfico também é feito no dia da cirurgia, pré-operatório, no dia da cirurgia pós-operatório, no PO de 7, 14, 21 e depois a gente faz a cada mês até completar 4 meses do procedimento. E aí a gente consegue montar um antes e depois bonitinho de como fica o procedimento da primeira foto à última foto aí da bichectomia. O que a gente... Posso falar de novo? Pode. Eu gosto de falar. Não, achei interessante. Eu não sabia que o resultado final mesmo de uma cirurgia de bichectomia só era possível avaliado em 3 meses. Você me falou agora 3, 4 meses, né? De 3 a 4 meses. Eu imagino que isso tenha que estar na ficha assinada pelo paciente, né? Para ele não ficar te... Exatamente. Não está como era, não era assim, doutor, né? Então isso tem que estar documentado e assinado, não é verdade? Isso. Lá naquele termo de consentimento, a gente coloca isso. Que ele vai ver um resultado imediato pequeno e o resultado final de 3 a 4 meses. E a gente coloca até o tempo que ele precisa retornar para fazer os protocolos fotográficos também. Perfeito. Então aqui, gente, ó, o pós-operatório, né? A gente segue com a cefalexina, vai tomar aí por 5 dias. A gente segue com a dexametasona, vai tomar por mais 2 dias. A gente segue com paracetamol, né? Para dor, o analgésico. E aqui a gente pode, pacientes que não podem fazer uso de anti-inflamatórios hormonais, a gente entra com o ibuprofeno com arginina, que é o Spidofen, tá? Então a gente pode substituir aqui. E aí a gente chega nas complicações, né? Imagina um paciente ir para o seu consultório para fazer um procedimento estético e sair desse jeito aqui, ó. Né? A gente teve lesão de ramos do nervo facial. Como é que eu resolvo isso aqui, gente? Primeiro que toda lesão de nervo, eu preciso intervir de forma praticamente imediata, né? O praticamente é o quê? O paciente vai embora do seu consultório, é claro que isso aqui, né, a paralisia aqui pode acontecer de imediato mesmo, mas o paciente vai embora e depois que passa a anestesia, ele fala, ó, doutora, eu tô com o rosto meio estranho. Então a gente vai seguir com um protocolo aqui. A gente segue com um protocolo medicamentoso, né? A gente usa o Etna, que é um regenerador nervoso, que na verdade é um complexo de vitaminas, que ele é totalmente... não tem nenhuma contraindicação, ele é totalmente indicado para qualquer paciente. Então, para os que me conhecem e sabem, eu tenho esclerose múltipla já há 20 anos. É um medicamento que eu faço uso, de uso próprio meu. Nós já fizemos alguns trabalhos em relação a parestesias, né, e paralisias de nervos com essa medicação e tem dado resultados assim maravilhosos. E eu sou prova viva disso, né? Então, além do uso do Etna, que a gente faz de 8 em 8 horas por 30 dias,
eu já entro com protocolo de laser terapia também, né, na região onde foi lesionado, né, tanto por intraoral quanto extraoral do paciente. E o ideal é que se faça essa laser terapia por pelo menos 3 vezes na semana, de 3 a 4 vezes. E a gente pode entrar com Etna também injetável, tá? O Etna injetável a gente faz uma injeção, uma por semana durante 3 semanas, tá? Então, esse é o protocolo que a gente utiliza aí quando acontece esse tipo de complicação. Graças a Deus, né, dentro da bichectomia nós nunca tivemos, né, nenhum tipo de lesão dessa forma, mas na cirurgia ortognática, às vezes o paciente fica com parestesia temporária e isso é muito desagradável para o paciente. Então, a gente entra com esse protocolo para minimizar esse tempo de retorno da função nervosa. Então, é bem interessante para que a gente siga esse procedimento. Uma outra complicação é o rompimento ou esmagamento do ducto parotídeo, né? Por incrível que pareça, gente, nós tivemos uma paciente no curso que esse ducto aqui, que ele vem num trajeto único, ele tinha uma alça, ele fazia assim, ó, ele vinha aqui, ele descia com uma alça e continuava. Então, a aluna que fez a incisão, né, para a remoção da bola de Bichat, ela fez no lugar certinho. Só que por conta da variação anatômica, ela teve um rompimento do ducto parotídeo dessa paciente. E aí o que aconteceu? O paciente foi embora, né? Foi um lado que foi bem difícil de fazer o procedimento. No meio do caminho, a aluna me chamou e falou: professora, tem uma coisa esquisita aqui, você pode me dar uma olhada? Nessa mesma paciente que tinha essa alteração do trajeto, né, da anatomia do ducto, a artéria facial da paciente estava dentro da bola de Bichat. Mas esse foi um dos nossos menores problemas, porque a gente fez o quê? A gente divulsionou a artéria facial, afastou a artéria facial e continuou a divulsão para a remoção da bola de Bichat. Porém, né, o que aconteceu? A gente estava com muita dificuldade para fazer o procedimento. Tinha muita fibrose, ela tinha uma musculatura muito densa, então nós achamos por bem fechar e mandar a paciente para casa. Enfim, então não foi feita o procedimento de remoção da bola de Bichat. Porém, chegou à noite, a paciente me mandou uma mensagem que ela estava muito inchada. E aí, sem ver foto nenhuma, eu falei para ela, olha, isso pode acontecer, a gente mexeu bastante, ficou quase 40 minutos, né, fazendo o procedimento, então pode acontecer. Ela falou, não, você não está entendendo, eu vou mandar uma foto para você. Ela mandou uma foto, vocês estão vendo a foto do menino? Era 3 vezes maior que isso aqui que vocês estão vendo. E aí eu perguntei para ela, que foi a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né, quando a gente estuda um pouquinho aí da anatomia. Eu falei, me fala uma coisa, quando você está se alimentando, quando você bebe água, quando você come alguma coisa, está aumentando esse volume? Professora, tá aumentando cada vez que eu mastigo, incha cada vez mais e depois diminui de tamanho. Então, qual foi a minha primeira suspeita? Que a gente rompeu esse ducto parotídeo. Então, o trajeto da saliva fazia o quê? Ó, ele vinha aqui, né, estimulava a parótida, a saliva vinha, e ao invés de ela seguir o trajeto por conta do rompimento do ducto, ela caía no espaço morto, ou no espaço, né, que nós não removemos, no espaço da bola de Bichat. E aí, o que a gente fez? Eu pedi para que essa paciente retornasse no dia seguinte. Eu fui lá, removi o ponto dela, desse lado, né, que estava esse aumento de volume, e ao remover o ponto, o que drenou de saliva desse espaço foi uma coisa impressionante. Então, qual foi o nosso protocolo, né? A gente trabalha com um colega nosso que é cabeça e pescoço. Eu coloquei um dreno, né, para que não acontecesse esse aumento de volume a cada vez que essa paciente se alimentasse, até pelo menos ela ir encontrar esse colega nosso. Então, ela foi de encontro a esse colega nosso, nós solicitamos uma ressonância, né, da região parotídea, de toda essa região, né, de lado esquerdo, né, da face dela, para que a gente conseguisse identificar o que tinha acontecido. Fez uma ressonância nuclear magnética com contraste, e aí quando veio o resultado do laudo, não só aconteceu o rompimento, né, porque tinha essa alça no ducto da parótida, no ducto parotídeo, mas também o que sobrou de ducto aconteceu um esmagamento. E aí, gente, uma paciente que vem para fazer um procedimento estético, vai embora sem ter feito, ela ainda ganhou um outro presente.
a probabilidade, né, que se a gente não conseguisse reepitelizar esse ducto aqui, ela teria que remover a glândula parótida. Então, imagina a seriedade disso. Aí a gente já começou a planejar uma série de coisas, né? Como não removeu a bola de Bichat, se acaso ela tivesse que remover a glândula parótida, a gente ia remover a bola de Bichat e colocar a bola de Bichat no lugar da glândula, para pelo menos deixar a face dela um pouco mais harmônica, né? Porque fica um grande buraco, fica um espaço livre quando você remove a glândula parótida. Mas graças a Deus, na mão de bons profissionais, do acompanhamento rápido, né? A gente interviu muito rápido com esse caso. Ela teve um tratamento de 6 meses e aí tem todo um protocolo, né, que o cabeça e pescoço usa e graças a Deus conseguiu fazer a reepitelização desse ducto aqui. E aí depois dessa reepitelização, depois de 6 meses ela retornou e eu fiz o procedimento. Daí a gente abre em uma outra região, a gente foge, né, daquela alteração anatômica e aí nós fizemos a remoção da bola de Bichat. E aí, só para vocês saberem, a paciente fez o TCC dela voltado ao caso dela. Então, os professores sabem de quem eu estou falando, né? Alguns colegas que estão aqui sabem de quem eu estou falando. Quem acompanhou o TCC, quem não conhece foi a Luciara que fez, né? Que era a nossa aluna, foi a nossa paciente, passou por tudo isso. Então, gente, é uma coisa muito séria. E se vocês verem, né, a aluna que estava fazendo o procedimento, ela não fez errado. Ela foi no lugar certinho. Na verdade, o que estava fora de posição era a anatomia do ducto dela. Então, é uma história, assim, bem importante, bem interessante para a gente tomar, mais uma vez, a gente tomar cuidado com isso. E saber resolver de forma rápida o caso, tá? Eu coloquei essa foto porque, assim, há alguns anos atrás, né, se você falasse... Oi. Desculpa. A partir de um caso como esse, a gente sabe que essas variações anatômicas existem mesmo. Uhum. Não seria o caso de se fazer uma tomografia com contraste para ver a localização disso antes de entrar em cirurgia? Rapaz, você roubou os próximos slides. Desculpa. Não, é até bom, a gente já fala disso agora. No procedimento, a gente pode pedir, hoje em dia tem na verdade, uma tomografia, Universo, que é voltada só para a bola de Bichat. Você pede uma reconstrução em 3D para avaliação do coxinha de pouso da bola de Bichat. E aí vem aquela reconstrução do crânio inteiro e ela localizada, posicionada direitinho. E aí você pode pedir de ducto, parotídeo e de parótida também. Então é bem interessante, pode ser feito sim. Thalita, aproveitando aí o gancho do Universo, uma pergunta no chat, eu acho que você já respondeu. A colega está perguntando se com a remoção da bola de Bichat o músculo pode ficar flácido para assim ficar com o olhar caído. Não, se você avaliar de forma correta e for indicado, não fica, tá? Então lembra que eu falei, faz análise de face, faz análise da musculatura e você analisa também a parte ocular desse paciente. Então, se você estiver dentro desse protocolo e for indicado, não acontece. E aí, gente, voltando, né, o que o Universo tinha falado lá, então existe, tá, a tomografia, a gente pode pedir uma tomografia computadorizada para avaliação da bola de Bichat. E aí você solicita lá, se você quer ver só a bola de Bichat, se você quer ver bola de Bichat, glândula parótida e ducto parotídeo, se você quiser pedir todo o desenho anatômico da vascularização de face e da inervação, então a gente consegue solicitar isso sim, tá? E aí a gente solicita e pede reconstrução em 3D, que ele manda pra gente direitinho todo o crânio, né, em 3D e todas as estruturas anatômicas desenhadas. Então é bem interessante de pedir. O Universo é até legal para a gente ver o tamanho também das bolas de Bichat, porque isso varia. A gente tem aí de cerca de 2 ml até 6 ml. Eu já tirei de uma paciente de 6, quase 7 ml. Ah, pode acontecer de ter bola de Bichat de um lado e do outro não? Não, isso não existe. Pode acontecer de ter variações importantes de um lado para o outro. Mas todo mundo tem os coxinhos de gordura. Ok. Obrigado. A bichectomia em homens, que a gente estava falando, né? Há alguns anos atrás aí, na verdade, se você falasse de bichectomia para um homem, ele falava que isso era coisa de mulher, né?
Mas hoje em dia o nosso público tem aumentado bastante, não só da bichectomia em si, mas de todos os procedimentos de harmonização facial, né? Todos merecem ficar melhores. E aqui, gente, olha que coisa interessante, né? Muita gente fala que bichectomia não faz parte da harmonização facial. E, na verdade, se vocês olharem essa foto, é um antes e depois. Isso daqui é um depois de 1 mês dessa paciente, né? Da remoção da bola de Bichat. E se a gente olhar, ó, a impressão que a gente tem é que não foi feito só remoção da bola de Bichat. Foi mexido no nariz, ela teve um alívio aqui, ó, dos sulcos, né? Parece até que mexeu na boca, parece que mexeu no mento. Na verdade, gente, quando eu removo o tecido, eu mudo a conformidade da minha face. Então, eu tenho alteração dos tecidos ao redor. É claro que essa paciente é uma paciente jovem, né? Aqui foi feito só a bichectomia, não foi feito mais nenhum outro procedimento. E por ser uma paciente jovem, a gente não tem o porquê fazer outros procedimentos aqui, a não ser que a paciente queira por uma outra estética, mas aqui a gente não tem o porquê fazer outros procedimentos de harmonização facial associados, tá? Então, ela faz parte, sim, dessa harmonização. Professor, Oi. uma dúvida. Hoje em dia a gente vê que a harmonização facial está muito em alta, né? Uhum. A minha questão é, pacientes que são um pouco mais obesos, eu já vi casos, né, de pessoas que são obesas já fazerem a harmonização, né? E no caso da bichectomia, qual a indicação que a gente pode fazer para esse paciente? Né? Você falou que tem, sim, uma alteração na simetria da face do paciente. A gente tem que avaliar o quanto da bola de Bichat que esse paciente tem, se vai ter uma mudança significativa. É indicado a gente fazer um exame, uma tomografia antes para esse tipo de paciente, para ver se vai ser vantajoso fazer ou não. Então, Christopher, isso seria uma outra aula, mas eu vou falar aqui para você. Existe um protocolo na harmonização facial, que é o protocolo de emagrecimento facial. A gente utiliza bastante, não só para pacientes obesos, mas para pacientes que têm o rosto mesmo redondinho. O que é esse protocolo? É claro que a gente faz as mesmas análises que foram feitas, mas esse protocolo de emagrecimento facial são associações de outros procedimentos. Então, é o quê? A bola de Bichat, remoção da bola de Bichat, a lipo de papada mecânica e a lipo de papada enzimática. E aí sim você consegue melhorar a condição da face desse paciente. Só que vamos falar a verdade. Um paciente obeso, né? Ele quer alterar somente a face dele, né? Tem indicação? Não, eu acredito que vai ficar assimétrico de acordo com o corpo dele. Exatamente. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. É claro que, né, tem mulheres que são mais gordinhas que vêm para fazer e a gente consegue fazer esse protocolo de emagrecimento e fica muito bom. Então, tem um limite também para que a gente também não faça com que o paciente ou fique desproporcional ou então você faça um monte de procedimento e não veja resultado. Porque você tem um protocolo, né? Você tem também uma análise que você deve fazer para fazer a lipo de papada mecânica. Você tem um outro protocolo que você deve avaliar para fazer a lipo de papada enzimática. Então, você tem que associar esses procedimentos e ver se depois dessa análise todo esse pacote está dentro, entendeu? Mas pode ser feito sim. Entendi. Obrigado. Nada. E aqui eu vou trazer alguns casos clínicos para vocês, tá? Então, vamos lá, ó. Eu falo que eu sou uma pessoa muito louca, né? Essa paciente foi a minha primeira paciente de bichectomia, há alguns anos atrás, que não vale a pena falar agora aqui, né? E imagina você fazer um primeiro procedimento de bichectomia numa menina que é simplesmente repórter do SBT. Imagina se dá algum BO, o que acontece com o meu nome, né? Mas vamos lá. Conhecimento anatômico, né? Conhecimento da técnica. Essa é a Juliana, né? Esse é o antes dela, né? O relato dela era que ela é muito, né? Mesmo antes da bichectomia, muito bonita, mas o que ela relatava é que ela era chamada de travesti por conta desse rosto quadrado.
e isso incomodava muito ela. E ela queria um rosto mais de princesa. Então aqui foi um pré, né? Claro que isso não são as fotos do protocolo fotográfico dela, mas aqui a gente tem como ela era antes. Isso aqui é depois de um mês, né? E aí, todo passo a passo, depois de 3 meses e aqui depois de 1 ano. E aí a gente percebe que depois de 1 ano, nossa, como mudou. Na verdade, gente, ela também teve um processo de emagrecimento nessa última foto, tá? Então, cuidado também que a gente deve ter com isso. Por que eu coloquei essa foto? Por conta da história da Angelina Jolie, que todo mundo chega com aquela foto da Angelina Jolie do filme da Malévola, né? Eu quero a minha bichectomia desse jeito. Ah, se você quer desse jeito, então você tem que passar por um processo de anorexia, que foi o que aconteceu com a Angelina Jolie, e você tem que fazer um filme e fazer computação gráfica, né? Para que fique com aquele malar evidente daquele jeito. Acontece? Acontece, né? Só que isso daqui foi depois de ela passar por um processo de emagrecimento. Ela fez lá um processo, né, para que ela eliminasse alguns quilinhos, ela estava ótima aqui, mas se a gente olhar, ó, o rosto dela ficou com um aspecto mais cadavélico ainda. Hoje ela não tá mais assim, tá? Mas isso foi uma fase que eu achei interessante colocar para vocês. Mas se a gente olhar, ó, Tão realmente difícil, ela tinha né? um rosto... Oi? Decisão difícil, né? Porque o critério de beleza, o que é mais bonito ou menos bonito, é muito complicado aí, não? Então, Na Arthur, minha para opinião, não mim, sei. o É uma primeiro é moça mais bonita, como bonito, não você é? mesma falou, né? Ela já é bonita, tudo, né? Mas Para mim também, essa primeira foto dela, para ela ficou super bonita essa face, Na minha né? opinião, Mas ela tem mais A beleza é harmonia que ela subjetiva, foto, gente. né? Mas exatamente, a beleza é pessoal, né? exatamente. E ela queria isso aqui, ó, ela queria esse rostinho mais de princesa, mais de menina mesmo, né? Esse paciente veio por conta de morder a bochecha, né? E aqui é o que a gente fala. Existe um imediato que a gente consegue identificar? Existe. É muito sutil, mas existe. Mas por isso que a gente precisa sempre orientar o paciente. Ele já levantou da cadeira falando que ele não estava mais mordendo a bochecha. É claro, a gente tirou um volume, né? E a retirada desse volume é imediato. Se a gente olhar entre o terço médio e inferior da face dele, ó, a gente percebe que diminuiu, né? E de perfil, a mesma coisa, ó. Aqui tá bem mais redondinho e aqui, ó, tá bem mais reto, né, esse ângulo. E a gente percebe também o nariz, ó. Olha a diferença, né? Parece que o nariz dele estava enterrado aqui na face. E a gente evidencia mais o nariz do paciente, tanto de um lado quanto do outro, ó. Mas, na verdade, ele veio procurar a gente por conta disso. Eu mordo muito a bochecha, doutor. Eu não quero mais ficar mordendo a minha bochecha. Então, isso foi um pós-operatório também imediato. Olha ela. Não parece que a gente mexeu no nariz, não parece que mexeu na boca, não parece que mexeu no mento da paciente. Isso aqui é um pré-operatório, isso aqui é um pós-operatório de 1 mês. E aí, o que vocês identificam aqui, ó? Aquilo que eu falei para vocês, ó. Olha como ela ficou com o olhar aberto, com o olhar cadavélico, né? Parece até que ela ficou com um pouco mais de olheira aqui, ó. Exposição mais da esclera. Mas ela queria fazer a bichectomia. E, normalmente, né, uma das contraindicações relativas são pacientes asiáticos também. Porque o paciente asiático, ele não tem um malar tão evidente. Então, o que acontece? Quando eu removo, né, tecido aqui, quando eu removo a bola de Bichat, eu não consigo evidenciar porque ele já não tem, né, esse malar tão evidente aqui, ó. E aí dá a impressão de estar caída a face dela. Mas ela ficou super satisfeita. E ela perguntou se a gente tinha feito alguma coisa no nariz dela, ó. O nariz, ele fecha, tá vendo? Ó, parece que dá uma fechadinha, diminui o sulco e parece que mexeu no lábio. Gente, não é milagre. Se eu removi tecido, é o que eu falei, o que sobrou de tecido, ele se acomoda. Eu brinco que a face, assim como todas as estruturas do nosso corpo, é como se você jogasse um lençol em cima de uma cadeira. Ele vai se moldar aquela cadeira. Se eu coloco a almofada por baixo, ele vai se moldar a cadeira e a almofada. Então, a face, quando a gente remove tecido, é exatamente isso. Ela vai se moldar, né, a partir do momento que eu retiro o tecido aqui. E ela ficou super satisfeita. Olha esse antes e depois, também de 1 mês.
né? Olha que bonito. Essa aqui foi uma das mais bonitas que ficaram. Olha a evidência, né? Aquela sombra que faz, né? Entre terço médio e inferior, ó. Ela tinha bastante tecido adiposo. Então, esse foi o antes, ela totalmente por estética. E aqui o depois de um mês. Olha aqui, ó. Rostinho redondinho, né? Super nova. Aí, ó, depois de... Acho que aqui depois de um mês, se não me engano, e aqui depois de 3 meses, ó. Olha como a gente percebe que a sombra aumenta aqui, ó. Então, ela perdeu esse aspecto redondinho, né, ó. E aí forma essa sombra aqui, ó. Essa daqui é filha de um casal amigo nosso, né? Que ela falava que ela tinha um rosto muito de menina, né? Ah, eu não quero ter esse rosto de neném aqui, eu quero ter mais um rosto de mulher. E daí eu brinquei com ela, falei, filha, a gente tem que fazer um antes e depois, mas você tem que estar praticamente com a mesma coisa, não pode encher de maquiagem desse jeito, né? Mas é porque ela queria mostrar que ela realmente ficou com um rosto mais de mulher, ó. Olha a evidência que dá aqui, ó. Aqui ela tinha uma bochecha redondinha, né? Não evidenciava muito o malar dela. Aqui a gente já vê uma diferença, tá? E o dela também fiz o lábio. Então aqui tem a harmonização facial também associada aqui à bichectomia. Olha ela. Isso é o antes, isso é o depois, tá? Que tá invertida a foto aqui. O dela, o que que aconteceu? Ela procurou a gente porque ela queria remover esses sulcos e queria fazer a bichectomia. Se vocês olharem para essa face, só de olhar a gente já percebe, sem avaliar, sem palpar, que é uma face pesada, né? Não adianta, né? Se eu colocar 10 ml aqui de preenchedor, essa bochecha, esse tecido aqui dela, vai continuar caindo aqui sobre esse terço da face. Então, qual foi o processo aqui? A gente falou para ela, você vai fazer a bichectomia, depois a gente entrou com outros procedimentos estéticos, mas o que que aconteceu? A gente deixou claro para ela que não ia ser tão evidente, exatamente o que o Christopher estava perguntando. E aí a gente só começou a ver um resultado da bichectomia depois que ela emagreceu. Então aqui é o antes e o depois, né? Aqui foi o antes da bichecto, aqui o depois e também depois da bichecto e depois do processo de emagrecimento dela. E aí sim a gente ia começar a tratar, ó, essa parte de sulco, ela queria que levantasse um pouquinho o nariz dela, mas aqui só teve um resultado mesmo depois que ela passou pelo processo de emagrecimento, tá? Porque a evidência do pós-operatório não teve sucesso. E aí, gente, é o que eu sempre falo, né? A gente estava até falando do universo, falou aí, exatamente isso, a beleza é muito subjetivo, né? Uma coisa que a gente nunca pode esquecer quando a gente faz harmonização facial, quando a gente faz bichectomia, quando a gente vai analisar uma face, né? Mulheres, elas são muito mais detalhistas do que homem, né? Ah, professora, mas o meu amigo é de um modo geral que eu tô falando, tá? A gente tem homens que são muito mais detalhistas, mas de um modo geral, a mulher com esse boom da harmonização facial, elas ficaram muito detalhistas em relação a isso. E é isso aqui que eu sempre falo que a gente nunca pode se esquecer, né? Nada torna uma mulher mais bonita do que a própria crença dela em ser bonita. É aquilo que eu falei lá no começo. A mulher pode gastar o valor de um carro com você. Se ela não estiver se sentindo bem e ela vier procurar esses procedimentos simplesmente para melhorar uma condição que ela... Na verdade, ela não está satisfeita, mas não é uma coisa que ela, né, que ela não está bem com ela. Aí sim a gente pode fazer o procedimento. Mas a gente encontra muitas mulheres, por isso que a odontologia, a gente trabalha muito com a parte psicológica também do paciente em todas as disciplinas, né? E aqui na harmonização facial é uma coisa muito séria. Não adianta eu ir lá fazer um protocolo lindo, né? Um planejamento lindo para uma mulher que ela não está bem com ela, tá? Então, a crença dela em ser bonita é o mais importante antes de qualquer coisa que a gente vai fazer na face dessa mulher. E podem acreditar, gente, tem pacientes que vêm e você dá um espelho na mão dela e fala assim, o que que te incomoda? Ela fala assim, se eu pudesse, desse jeito, se eu pudesse eu morria e nascia de novo. Eu me odeio. E aí você vai fazer algum procedimento numa pessoa dessa? Não. Você dá o telefone do psicólogo para ela, tá? É exatamente isso, porque você não vai ter sucesso e você não vai estar satisfeito com o seu trabalho, porque na verdade a indicação inicial não é essa, tá? Não adianta se encher
né, de procedimentos cirúrgicos e estéticos se você não estiver bem consigo mesmo, tá? Gente, era isso, né? Eu tô tomando a liberdade aqui de apresentar um pouquinho do nosso trabalho aí para vocês, né? São os nossos próximos cursos. Já tem um monte de aluno me perguntando se pode fazer, não pode, né? Infelizmente, esses cursos são para dentistas já formados, tá? Então, a gente tem uma sequência... Né? Oi? Por isso que chama pós-graduação, né? Ah, sim. É complicado, viu? Tem gente aqui no grupo querendo se candidatar a ser paciente. Tem aberto alguma coisa? Pode chamar a gente lá no direct do iTop que a gente conversa, não tem problema. Só então tá respondido aí para quem perguntou, tá? Isso. Resposta dada. E aqui tem data para curso do jeito que quiser aí, ó. A gente tem 17 e 18 um curso VIP. O VIP que a gente fala, gente, são para no máximo 3 alunos. É justamente para a gente pegar na mão mesmo do profissional para que ele aprenda a fazer, tá? O que eu falo aqui? Tem gente que olha isso aqui e fala assim, é um cursinho de final de semana. É um curso teórico e prático. Esses alunos que fazem o teórico e prático, depois eles fazem vários day clinics com a gente voltado a esse curso, tá? Então, são vários módulos desse curso para que você saia apto para fazer o procedimento, tá? Então, 17 e 18 a gente tem o curso VIP de ROF básico, né, de harmonização orofacial básico. Aí, como vocês estão vendo aí, tem vagas tanto para alunos quanto para pacientes. No dia 23/10, a gente vai estar fazendo um curso de bichectomia, né? Então, também um curso... Na verdade, a aula de hoje que eu dei para vocês é um pedacinho aí do que a gente fala lá no curso. A gente também volta muito à análise de processo de envelhecimento da face. A gente fala bastante de protocolo, né, de melhoria da face do paciente. A gente fala de análise facial. E quando a gente fala de análise facial, a gente não fala só de análise de face por conta estética, mas a gente faz uma análise cirúrgica desse paciente. Então, esse curso é bem legal. Depois a gente tem algumas mentorias, e daí são para alunos que já fizeram os cursos básicos, né? A gente tem uma mentoria VIP que acontece 24 e 25. Então, a mentoria VIP de preenchimento labial no dia 24, de rinomodelação no dia 25. Depois a gente tem uma mentoria que também é um plus aí, né? Para pacientes que já fizeram o curso de harmonização orofacial básico e de bichectomia. Então, é a parte da mentoria. Dia 7/11 e 8/11, o nosso curso VIP básico, de novo, de ROF, né? Então, como está tendo muita procura, a gente abriu um outro básico. E o nosso bebezinho, né? Que é o nosso primogênito aqui, um dos nossos mais queridos, que é o nosso curso VIP de cirurgia oral. Né? Um curso de imersão de final de semana para profissionais que já fazem e querem aprimorar, e também conhecer aí procedimentos cirúrgicos um pouco mais invasivos, tá? Esse curso ele é teórico, tem a parte de hands-on que a gente faz com o pessoal de agregados plaquetários, com o procedimento do uso de piezoelétrico, tá? E no dia seguinte é somente pacientes para que a gente faça a parte prática. E a gente tem um outro curso, né, que isso daqui foi uma parceria bem legal que nós conseguimos, né, o pessoal do IPED, né, que é um instituto de pesquisa da Driller, nos convidou para fazer o curso de mentoria em bichectomia lá na Driller. Então, 5 e 6 de dezembro nós estaremos com esse curso lá. Então, um curso também teórico e prático. Aqui é um número maior de alunos, né, aqui são 12 alunos, que eles têm uma mega estrutura lá, super interessante, super legal. E a gente vai associar também aí, né, com o processo de envelhecimento, topografia de face, os protocolos de avaliação. Então, é um curso também bem recheado aí, que a gente vai estar fazendo 5 e 6. E agora a gente abriu 7 e 8 também, que não está aqui, porque foi um planejamento que aconteceu hoje, né, por conta da procura, mais um curso, 7 e 8 de dezembro, mais um curso de cirurgia oral também, tá? Então, quem tiver interesse, né, tanto os profissionais quanto os alunos, né, que tiverem interesse, sigam a gente lá, né? O meu Instagram está aqui, estou à disposição de vocês. O do iTop também, quem quiser saber sobre pacientes modelos, quem quiser fazer o curso, pode entrar em contato com a gente lá, tá?
E acho que hoje em dia o que a gente vem vivendo, eu acho que nada cabe melhor do que essa frase aí, né? Seja um incentivador de pessoas, porque o mundo já está cheio, né? Já tem críticos demais. Cada vez mais a gente entra nessa era de internet, agora até por uma condição global, e cada vez mais a gente vê isso, né? Ao invés do ser humano melhorar e cada um ajudar o outro, a gente percebe que cada vez mais, né, a gente vem recebendo críticas aí. Então, acho que a gente pode fazer a nossa parte e ajudar o outro, né? E sempre estar incentivando, que daí a gente vai fazer com que o mundo se torne um lugar melhor para todos nós aí, tá? Então, era isso.